Complicado para o cidadão brasileiro, né? A gente é surpreendido todos os dias, né? Fica difícil você se preparar adequadamente para poder conseguir colocar combustível no seu veículo para poder sair trabalhar ou fazer suas atividades do dia a dia. Para entender o motivo de tantas altas no preço dos combustíveis, a gente recebe aqui no estúdio o vice-presidente do Comércio Varejista de Combustíveis de Florianópolis, Joel Fernandes. Boa tarde, Joel. Obrigado por receber nosso convite aqui e estar no BG News. Joel, fica difícil você acompanhando essa situação aqui, principalmente em Florianópolis, na nossa região. Como conter esses reajustes constantes? Como é que fica os donos de postos de combustíveis para poder trabalhar com esses constantes aumentos aí? Infelizmente, as notícias não são boas. A tendência do combustível é subir mais ainda. Ela deve chegar, como já chegou em São Paulo e no Rio de Janeiro, acima de R$5. O problema que você levantou de como conter seria via imposto. A nossa carga tributária ela é elevada, é uma das maiores do mundo. Então, a única forma que nós encontraríamos é diminuir a carga tributária para que o preço voltasse a ser um preço real. Inclusive, as manchetes dos jornais hoje já estão dizendo aí, por exemplo, que o presidente do Senado e da Câmara estão se reunindo para tentar criar aí uma alternativa, uma implementação de políticas compensatórias, né? E uma delas, a princípio, seria zerar a CID e diminuir o PIS e COFINS. Dois tributos que recaem fortemente sobre essa alta, né? Com certeza. Isso reduziria hoje em torno de 70, 80 centavos o preço do produto. O que já faria uma grande diferença no bolso do consumidor, não é? Com certeza, absoluta certeza. Faria uma senhora diferença. Porque o ICMS é uma outra carga tributária que hoje em Santa Catarina, a cada litro nós pagamos em torno de R$1. É muito alto. Altíssimo, é 25% numa base de cálculo, em cima de 3,92, que logo essa base de cálculo deve subir, porque o Estado faz uma média mensal e deve ir aí por 1,4, 1,5 a nova base de cálculo. Quer dizer, mas existe alguma conversa em andamento para que isso possa se reduzir a médio e longo prazo, para não recair, principalmente para os donos de postos, não? Como é que funciona? No estado de Santa Catarina, não. Fica difícil. Fica difícil. O produto combustível é o que mais arrecada para o Estado. Então, a necessidade de recursos financeiros para o Estado, mexer no ICMS, não seria aí uma alternativa viável para o Estado. A questão mesmo é lá na ponta do aumento mesmo, que é essa taxação principalmente, que é essa política da Petrobras baseada em cima do dólar. Isso é terrível, isso é terrível. Toda vez que o dólar muda, toda vez que o produto muda, o barril do petróleo muda de preço, e ele vai chegar a R$100 já. Na entrevista nós ouvimos $80, e ele vai chegar a $100. Isso significa que o nosso preço do produto, que nós somos autossuficientes em petróleo, nós vamos acompanhar um preço internacional pagando caríssimo em função dos impostos. A outra alternativa que nós teríamos seria realmente fazermos uma reforma tributária, onde nós tivéssemos um único imposto sobre os produtos, como é feito na própria Argentina ou nos Estados Unidos. Quer dizer, mas essa política já está sendo viabilizada, é estudada isso do nosso governo, ou é um sonho, é uma utopia a gente imaginar que isso possa vir a acontecer? Infelizmente, não existe vontade política de querer fazer isso. Mas o Estado de São Paulo ele fez um teste. Esse teste ele fez no etanol. O Estado de São Paulo é um dos maiores produtores de etanol. Exatamente. E a carga tributária era 25% e existia uma sonegação muito grande do etanol no Estado de São Paulo. Eles reduziram a alíquota para 12,5% e praticamente deixou de existir a sonegação no etanol no Estado de São Paulo. Agora, o nosso combustível já tem essa mistura de gasolina com etanol. Um percentual de quanto mais ou menos aqui no Brasil que a gente coloca? São atribuídos? No Brasil, o alcanidro é um outro produto. É um alcanidro que ele sai da cana-de-açúcar e no Brasil 73% é de gasolina A e 27% é alcanidro. Isso já não seria suficiente para a gente tentar baixar um pouco mais esse custo, então? Uma vez que a gente já tem essa gasolina misturada? Veja, o alcanidro também ele é feito por safra.
Hoje o alcanidro, o litro, é mais baixo, é mais barato do que o preço da gasolina, do litro da gasolina. Mas toda vez que o litro do alcanidro for superior, ele eleva o preço do combustível. E toda vez que ele for inferior, ele vai diminuir o preço do combustível. Então, a alternativa hoje econômica que nós teríamos é ir um pouco mais para o etanol. Quer dizer, mas aí vai depender de vários outros fatores, né? Da própria da indústria de veículos, de se refazer uma nova política. Quer dizer, mas a gente percebe que o nosso governo em si, ele não tem essa política mais para voltar para o etanol, coisa que aconteceu nos anos 80 principalmente, né? Quando foi lançado isso basicamente aqui no Brasil. Por que não voltar com essa política? Não existe o quê? Entendimento político para isso. Interesse político, quem sabe, para isso? A vontade política não existe, mas os carros hoje saem das montadoras, todos eles são flex. São flex. Logo, o consumidor poderia optar por um produto mais barato. E hoje é compensatório você abastecer o carro a álcool, aonde você vai pagar aí numa faixa de R$ 3,30, contra, por enquanto, ainda R$ 4,30, R$ 4,20 na gasolina aqui no estado. Mas ela passará rapidamente a barreira dos R$ 4,50 e chegará a R$ 5,00. Mas algumas pessoas dizem que o consumo de álcool é mais rápido. Por isso que hoje compensa a você colocar, porque a diferença do preço e esta conta que ela é feita, vale a pena colocar. Então vale a pena. Então, hoje vale a pena seria colocar. Uma das principais alternativas hoje, que é se encontraria para o consumidor não sofrer tanto. E nem os donos de postos de combustíveis também. É a única alternativa que nós temos, porque reduzir imposto no nosso país é sonho. E o dono de posto de gasolina hoje, ele está com um problema muito grande no seu negócio em si. Nós ouvimos ali na entrevista que nós temos aqui pessoas mudando de profissão. E tem vários postos de combustível sendo vendidos em Florianópolis, mas não tem comprador. Agora, já tem alguns estados aí que alguns postos estão parcelando a venda do combustível em até 6 vezes. Se é uma tendência de mercado, isso pode vir a acontecer aqui na região ou não? Nos preços que nós trabalhamos hoje, é impossível você parcelar o combustível. Evidentemente que quando você vende um produto com uma margem de lucro que é possível fazer isso, será feito. Mas no momento não. Já é um ponto de desespero, já que o proprietário já está chegando, né? De parcelar o combustível, ou é uma maneira de protestar? Seria uma forma de protestar, mas economicamente dos preços que é vendido hoje é inviável. O custo financeiro dessa operação é muito alto. Tá certo, então. Então quer dizer que a principal alternativa que quem está acompanhando aqui o BG News, nesse momento, pressionar o governo a valorizar um pouco mais o consumo do etanol, então? Essa seria uma alternativa, mas o povo brasileiro precisa pressionar, fazer a reforma tributária. Nós temos que lutar, nós precisamos lutar por uma coisa chamada reforma tributária, porque precisamos rapidamente para adaptarmos o nosso bolso a uma situação real. Tá certo, então quero agradecer aqui mais uma vez o Joel pelas informações, participar aqui da nossa entrevista no BG News e as expectativas neste momento, então, não são muito animadoras, né, Joel? Obrigado aí pela sua participação, pela entrevista aqui no BG News. Estamos sempre à disposição da mídia para que a gente possa esclarecer. Tá certo, obrigado.